Saudações, dia quente no Rio de Janeiro, nem parece que é inverno. Primavera começa dia 23, nosso equinócio de primavera, né? E, bom, é isso aí. Saímos saindo de um solstício indo para um equinócio e vamos nessa, né? Mas o assunto de hoje ele é meio chato, cara. Eu tava até fazendo um serviço há uns 2 dias atrás, quando eu li essa notícia. E não me surpreendeu em muita coisa não, até porque o governo já estava, isso eu falo o governo no geral, né, todos os governos, o Estado como um todo já estava de olho, né, nessa questão. Só que quem perde mais com essa medida é o próprio Brasil, cara, porque o Uber depende muito menos do Brasil do que o Brasil dele, tá? Então, por exemplo, eu sou um usuário assíduo, uso muito Uber, né? Todas as modalidades, Uber Flash, o Uber carro normal, né? Já usei todos e o serviço, cara, sempre me agradou, né? Sempre funcionou ali perfeitamente e tal. Agora, com essas novas medidas, eu me sinto diretamente impactado, né? Como um usuário ali, um usuário que sempre pagou certinho e tal, porque é uma relação ali direta entre você, a empresa e o motorista. Tudo bem que a questão das taxas, da taxação e tal, quanto que fica de lucro para o motorista, lucro líquido para o motorista. Isso é um outro assunto. A gente pode discutir isso, né? Claro. Só que fazer o que o governo fez, cara, no mínimo uma idiotice, uma tamanha idiotice, né? Porque se você pensar pelo lado lógico da coisa, onde o governo vê que está circulando dinheiro, ele quer meter a mão, né? Para o governo isso faz todo sentido. Para o cidadão, isso não faz tanto sentido assim, né? Porque quem mais perde nessa situação toda, você tem que entender uma coisa: não são as empresas, não são os super ricos. Quem mais perde, cara, é quem está na ponta. São os pobres, a galera que usa o serviço, a galera que depende do serviço, tá? A classe média baixa e classe baixa também, que hoje já está incluída aí nesse mundo digital, né? Também perde muito com isso, né? Porque agora o Uber, como eu digo, e a empresa Uber sendo forçada a incluir vínculo empregatício para todos os motoristas de Uber, cara, isso no mínimo vai custar ali um caixa enorme para essa empresa e a empresa simplesmente vai sair do Brasil, né? A empresa nunca vai aceitar uma medida dessas, nem meia medida, nem uma medida integral. Eles vão vazar daqui, cara, que é para eles a medida mais lógica. O Brasil está querendo que eu faça tal coisa, não vou fazer, eu vou sair daqui, né? Porque no mundo inteiro funciona assim, por que no Brasil seria diferente, né? Então, não faz muito sentido para a empresa, cara. A empresa automaticamente vai olhar o cenário e vai dizer, cara, eu vou meter o pé nesse lugar, esse lugar que não tá, o mar não tá para peixe, né? E aí, novamente, quem perde são os consumidores da ponta, os mais pobres ali, né? Eu, você, os meros mortais, os plebeus, né? A galera que perde aí com essa situação toda. É revoltante, ao mesmo tempo triste, né, cara? Porque a gente vê que é um serviço que funciona, um serviço bom, ao contrário do táxi, que é um serviço caro e não tão eficiente assim. E o governo cisma em enfiar correios onde não tem que ter correios, cara. Sério, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, estão querendo criar ali uma divisão dos correios para transporte de pessoas. Cara, o governo mal transporta. O governo, perdão. O correio mal transporta carga direito, vai transportar gente. Pô, não faz muito sentido, né, cara? Não faz muito sentido. O povo fica com esse negócio de justiça social, né, e tal, pela questão do preço. Eu creio que o core, o núcleo dessa discussão toda seja a questão das taxas, né? Seja a questão de quanto que fica para o motorista, quanto que fica para a empresa. Eu acredito que tenha um pouco disso aí, tá? Tudo bem, chama a empresa para discutir esse tipo de coisa e tal. A empresa vai trazer os motivos dela, o governo vai trazer os motivos representando ali o povo, né, os motoristas e tal. É muito mais fácil. Agora, fazer uma imposição de medida, não tem que ser assim do jeito que eu quero. Não é assim que o mercado funciona, né? A empresa simplesmente vai olhar e vai meter o pé, porque não é assim que o mercado funciona, de forma engessada, né? As coisas não funcionam de forma engessada, as coisas são espontâneas, né? As pessoas começaram a baixar o aplicativo no celular delas espontaneamente. Ah, mas teve o marketing ali. Tudo bem, o marketing faz parte, mas ainda assim foi espontâneo. Foram elas que foram lá, ninguém invadiu o celular delas para instalar o aplicativo da Uber. Elas foram lá e instalaram o aplicativo por si próprias e começaram a utilizar o serviço. Assim como os motoristas que pensaram em uma forma de
criar uma renda extra ou uma renda principal ali. Tanto que muitos desempregados, cara, muitas pessoas que até fizeram faculdade mesmo, não conseguem encontrar emprego no Brasil, porque no Brasil realmente é bem difícil encontrar emprego aqui para áreas qualificadas, até porque o Brasil ele desincentiva isso, né? Até certo ponto, né? E por que eu digo que ele desincentiva isso? Porque o Brasil desincentiva o empregador a empregar. Porque vocês já viram qual é o custo de uma CLT, né? Olhando pela ótica do empregador, cara, custa quase o dobro. Então, se eu vou contratar alguém pagando R$ 1.000, estou dando um exemplo, né? Não é R$ 1.000 é o salário mínimo hoje, que está em 1.300 e alguma coisa. Pagando R$ 1.000, né? Para mim, cara, isso vai me custar quase o dobro. Vamos colocar em uns R$ 1.200. Perdão, uns R$ 2.000, tá? Então, chega a ser absurdo, né? Que empresário vai querer isso, né? Qual empresário vai querer isso? Mas João, mas eles contratam assim mesmo e tal. Sim, mas aí eles vão fazer uma seletividade maior. Vai haver uma seletividade maior, porque se o custo aumentou, opa, eu não vou contratar qualquer um não, isso aqui tem um custo bem alto, o cara vai ter que render na minha empresa. Vocês estão me entendendo? Tem ali uma questão de oportunidade, de custo e oportunidade. Eu não posso contratar alguém ali, né, que eu não sei dali do grau de experiência da pessoa e tal. Então o governo ele te obriga, né, a fazer esse contrato, né? Eu não posso colocar um valor mais baixo porque a pessoa não tem tanta experiência, né? Então fica no 0 a 0, né? O empresário não pode contratar uma pessoa sem experiência para ele ganhar a experiência e posteriormente o salário dele aumentar. E é preferível para o governo que a pessoa fique desempregada, a receber um salário menor, né, por um curto período de tempo, e após isso o salário aumentar e ir para o salário de mercado mesmo, normal, né? Agora, para o governo isso é preferível, né, que o cara fique desempregado. É revoltante, né? Só que o governo a gente tem que entender que ele pensa na ótica do governo. O governo ele não quer saber da população, o governo quer saber do caixa do governo, das entidades do governo e por aí vai. A população vem ali em segundo, terceiro, quarto plano em diante, né? Até porque a população é quem sustenta esses caras, né? Então é isso aí, mais uma medida no Bostil, sancionada aqui no Bostil, né? Intancável Bostil, porque não dá para dizer outra coisa. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre por que o Brasil é um país atrasado, porque o Brasil ainda tem gente passando fome, por que o Brasil tem tantos problemas de idade média, né? E o principal fator são os impostos, a alta carga tributária e por aí vai. E também a insegurança jurídica. São esses dois fatores principais que fazem do Brasil um país horroroso para se fazer negócio, horroroso para se investir em alguma coisa, para abrir alguma coisa, tá? São esses dois fatores principais. E a insegurança jurídica, cara, eu vou dar um toque nisso daqui, envolve também a lentidão do judiciário brasileiro. O legislativo também, por aí vai. A lentidão desses três poderes, cara, isso faz com que muitas coisas idiotas atrasem. Por exemplo, vai passar ali uma votação para asfaltar uma rua, por exemplo. Isso, é claro, acontece em âmbitos menores, não no âmbito federal, né? Mas ainda assim é um processo que demanda tempo, uma coisa que demora horrores de tempo, né? Por exemplo, você vai pegar uma pensão no INSS, dar uma entrada numa pensão, cara, demora horrores, é um troço demorado, um troço que depende de uma porrada de gente. Por que não informatiza? Corta salários ali, corta gente disso, informatiza a maior parte do processo para pensar não nas pessoas que estão trabalhando lá, no cidadão final da ponta que está pegando o serviço, que está usufruindo do serviço. Eu não quero pensar no servidor público, no cara que está trabalhando lá dentro. Eu quero pensar no usuário, no cliente, no pagador e no contribuinte, que está na ponta, que é o cara que financia isso tudo. É isso que eu quero pensar. Então, para quem estava em dúvida aí em que modelo de governo eu penso, é um governo liberal, cara. Um governo que tem que pensar na ponta, no consumidor. Tem que inverter essa lógica. Parar de pensar nas pessoas que estão trabalhando na alta cúpula e começar a pensar nas pessoas que estão contribuindo para a alta cúpula, que estão lá no ponto, lá na margem, né? Pensar nessas pessoas. E a reduzir essa carga tributária, cara. Um dos fatores. Tem que modernizar o jurídico, principalmente o jurídico, né? Modernizar muito, bastante, a fim de passar uma lei, pelo menos no máximo uma semana. Teria que ser algo bem rápido a esse ponto, tá? Porque os caras ficam coçando o saco, os caras não fazem nada, cara.
ficam lá coçando o saco o dia inteiro. O dia inteiro, discutindo pautas não importantes, né? Agora o governo Lula está criando aí um órgão adjacente, né, responsável pela apreensão, pelo menos pela investigação de aparelhos decodificadores de TV pirata, né? Já trabalhei com instalação de antenas, trabalhei até esse ano, inclusive, eu parei de trabalhar com instalação de antenas. E vocês sabem qual é o principal motivo das pessoas, dos usuários finais, comprarem esse tipo de aparelho? Não é porque elas são desonestas, não é porque elas são mau caráter, nada disso. É por conta da carga tributária. Olha, entra aí o primeiro fator de novo, na alta carga tributária que incide sobre os pacotes de assinatura legais, né? Então, se tu quer lá assinar uma Sky, uma Claro TV, cara, você vai pagar uma fortuna nisso, uma fortuna, e tu nem vai ter qualidade HD não, vai ser uma qualidade standard, SD, né? 480p e olha lá, tu gastou um dinheiro naquela tua TV 4K e vai assistir coisa em SD, resolução SD, né? Então, qual é o incentivo para as pessoas assinarem TV por assinatura? E só cai, as assinaturas só caem, cara. Então, não tem incentivo nenhum, enquanto que o pirata, ele te oferece, os que oferecem assinatura, é 15 pau por mês, 30 pau por mês. Vocês querem competir mesmo com a pirataria? Não tem como. Não dá, não tem como. Fora os aparelhos que você paga, faz um investimento, pum, um único investimento e usa o aparelho por 10, 15, 20 anos, sem pagar mais nada. Vocês querem competir mesmo? Tem que aprender muito, mas muito. Então, primeira coisa, cara, primeira coisa, redução de carga tributária e dois, redução do tempo, né, modernização do jurídico nesse país, que é o que vai fazer com que isso daqui melhore, né, de fato, né? Porque enquanto nós estivermos pensando em taxação de sitezinho gringo e expulsão de Uber, cara, esse país aqui não vai para frente nunca. A gente tem que pensar em questões macro, a gente está pensando em questões micro, questões ali imbecis, né, cara? Primeiro que isso nem deveria ser motivo de discussão, nem deveria ser, entendeu? Ah, eu vou taxar Shopee, vou taxar AliExpress, vou taxar Shine. Cara, será que o governo não tem mais nada para fazer mesmo? Olha o déficit primário aí, ó. Já foi registrado agora, tivemos déficit na balança comercial do Brasil. E agora? Será que não tem mais nada de importante? Será que as taxas da Shopee, da Shein, do AliExpress vão compensar esse rombo de bilhões, esse rombo bilionário aí na balança comercial? Pois é, acho que foi em vão, né? Mas é isso, gente. Brasil, intancável o Bostil.